começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Exercício 3 do PET, primeiro ano, volume 4. Então já sabe, né? Antes de começar, aperta aí, se inscrever no canal, sininho, ativa o sininho para receber toda vez que eu mandar já a segunda, terceira e quarta semana para você. Exercício de gráfico. Muitos alunos têm medo de exercício de gráfico, morrem de medo de exercício de gráfico. Não tenha medo, lindo gafanhoto, tá? O tio tá aqui para poder te ajudar. Mas antes, eu preciso aqui fazer uma parte teórica, tá? Então, deixa eu desenhar um gráfico aqui. Nesse caso, desse gráfico, que vai ser força, dado em newtons, tempo, dado em segundo, e nós sabemos que o impulso é o quê? Força vezes o quê? O tempo. No caso aqui, nós temos uma força, e aqui que é importante você entender isso, hein? Ó, o tempo está passando, o tempo está indo embora, ninguém segura o tempo vai embora, certo? Mas, ó, quando o tempo vale 0, vale F. Quanto tempo vale 1, vale F. Quanto tempo vale 2, vale F. Quanto tempo vale 3, vale F. Quanto tempo vale 5, vale F. Quanto vale 17, vale F. Por quê? Porque essa reta está paralela à reta do eixo X. Significa que essa força aqui é uma força constante. Então, aqui nós temos uma força constante. Você vai entender aonde que eu quero chegar, certo? Se a força é constante, para calcular o impulso é força vezes quem? O tempo. Aqui, senhores, eu tenho a força F, eu tenho meu tempo T, então é só multiplicar. Se eu estou multiplicando a força com o tempo, olha que figura que forma aqui. Forma um retângulo. E o que eu fiz aqui? Como que a gente calcula a área do retângulo? Base vezes altura. Então, eu posso afirmar que o impulso é numericamente, não é igual, tá, gente? É numericamente igual à área. O cálculo da área tem o mesmo valor que o impulso, tá? Beleza? Eu fiz com a força constante. O exercício é uma força que não é constante, uma força variável. Mas era só para saber isso, ok? Então vamos lá para o exercício agora? Com base no gráfico, o impulso produzido pela força no intervalo de tempo de 0 a 5 segundos é de 325 newtons por segundo. O valor do impulso é numericamente igual à área da figura, certo? Que área que forma aqui, senhores? Aí que tá a brincadeirinha. Que área que vai formar? Vai formar um trapézio. Consegue enxergar aqui, ó, base menor, base maior, altura, né? Formou um trapézio, se você conseguir enxergar aí, tá? Considere que o objeto tem uma massa de 5 kg, então vamos anotar. A massa do corpo é quanto? 5 kg. Ele falou para você que o impulso que foi dado é de quanto? 325 newtons por segundo, newtons vezes, né? Não é por, não é dividido, né? Como é que ele fez esse cálculo aqui, né? Então ele calculou a área do trapézio, que é o quê? Base maior mais base menor vezes altura dividido por quanto? Dividido por 2. A área do trapézio, quanto que é a base maior? A base maior é 90. A base menor é quanto? 40. A altura é quanto? 5. Isso tudo dividido por quanto? Por 2. A área do trapézio seria igual a quanto? Seria 90 mais 40, daria 130. Vezes 5, dividido por quanto? Por 2. A área do trapézio, 130 dividido por 2, daria 65 vezes 5. A área do trapézio vai dar quanto? 5 vezes 5, 25, vão 2. Dá 30 com 2, 32, tá? Então, da onde que ele tirou os 320? Ele fez o cálculo da área, ele já foi bondoso e te presenteou com o impulso.
Se fosse uma prova minha, eu não te daria esse valor. Você teria que, através do gráfico, determinar o valor do impulso. Mas ele já deu a massa, certo? Tem um tempo que sofre variação de impulso. Estava com velocidade inicial do objeto de quanto? 3 metros por segundo. Determine a velocidade o quê? Final do objeto. Vamos lá, segunda lei de Newton. Força é massa vezes quem? Aceleração. Certo? Força é igual a massa, quem é aceleração? ΔV sobre ΔT. Esse tempo está dividindo, passa para cá multiplicando. Então vai ficar força vezes o ΔT é igual a massa vezes a mudança de velocidade. O que vem a ser isso aqui? Isso aqui é o impulso, tá? Massa vezes a mudança de velocidade. Quanto que é o impulso? 325. Quanto que é a massa? 5. Quanto que é o ΔV? Não sei. O 5 está multiplicando. Passa para lá o quê? Dividindo. Então vai ficar 325 dividido por quanto? Por 5, que é igual a quem? ΔV. Vamos lá, senhores? 300 dividido por 5 dá 60. 25 dividido por 5 dá 5. Então, vai dar quanto? 65. Então, qual foi a mudança de velocidade? Foi de quanto? 65. O quê? Metros por segundo. Agora, o que vem a ser o meu ΔV? ΔV é a velocidade final menos a velocidade que? Inicial. Quanto que é meu ΔV? 65. Velocidade final é a que eu quero. Quanto que é a velocidade inicial? Ela é quanto? 3. Com menos da forma, menos 3. O que acontece? Velocidade final vai ser igual a quanto? 65. Esse está menos, passa para lá o quê? Mais, né? Então, a velocidade final vai ser de quanto? 68 metros por segundo. Voltamos para o nosso texto. Determine a velocidade final e a aceleração sofrida após a aplicação que? Da força. Opa, maravilha, né? Então, vamos lá, calcular a aceleração sofrida depois da aplicação da força. A aceleração média é a mudança de velocidade em relação ao tempo. Então, não é a instantânea, né? A aceleração média vai ser quanto? Qual foi a mudança de velocidade? 65, que é o ΔV. Em quanto tempo? Em 5 segundos. Então, a aceleração média foi de quanto? Foi de 13 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem com você? Espero que sim. Exercício 4 do PET, primeiro ano, volume 4, primeira semana. Vamos lá. Senhores, exercício de VOF. O airbag e o cinto de segurança são itens de segurança presentes em todos os carros novos fabricados no Brasil. Só item de curiosidade, né? O carro popular, a lei fala que é obrigado a ter o airbag só na frente. Na lateral é adicional, tá? Mas o motorista passageiro é obrigado a ter. Utilizando o conceito da primeira lei de Newton, de impulso, de uma força e da variação de quantidade de movimentos, analise as proposições, quer dizer, as frases, né, as afirmações que ele está falando, em F para falso e V para verdadeiro. O airbag aumenta o impulso da força. O airbag aumenta o impulso da força média atuando sobre o ocupante do carro na colisão com o painel, aumentando a quantidade de movimento do ocupante. Vamos pensar, por que você tem um airbag? O airbag ele vai deformar. Então, esse airbag, ele deformando, ele vai aumentar o tempo de contato na colisão, né? Aumentando o tempo de contato, o que acontece? A força o quê? Diminui, tá? Então, se a força diminui, né? Então ele não aumenta o impulso, tá? Então essa alternativa é falsa.
O airbag aumenta o tempo da colisão do ocupante do carro com o painel. Verdade. Diminuindo, assim, as forças médias atuando sobre ele na mesma colisão. Verdadeira. O cinto de segurança impede que o ocupante do carro, em uma colisão, continue se deslocando em movimento retilíneo uniforme? Sim, impede, tá? O cinto de segurança é por causa da primeira lei de Newton, que fala que todo o corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo o quê? Uniforme. Lembrando que naquela aula das leis de Newton, a gente falou sobre essa questão do cinto de segurança. Não significa que o cinto de segurança não machuque, tá? Machuca, porque você pensar que você está a 5 km por hora e vai levar, vai bater em uma tira, tá? A essa velocidade, levando essa velocidade a zero, machuca. Mas, lembra que eu falei que aqui você tem o externo, o osso, e é protegido. Então, aqui é verdade, tá? Tem que usar o cinto de segurança, hein? Ele protege. Por quê? Porque evita que você colida a cabeça com o vidro, né, do para-brisa do carro. E se bateu a cabeça, estragou a cabeça e acabou, filho. O cinto de segurança desacelera o ocupante do carro em uma colisão, aumentando a quantidade de movimento do ocupante. Então, note que a letra D e a letra E, elas são contraditórias, né? Porque ele fala que está aumentando e na letra E fala que está o quê? Diminuindo, né? Então, o cinto de segurança vai falar que você vai com uma velocidade a zero, né? Então, ele está diminuindo a quantidade de movimento. Então, aqui é verdadeiro e aqui é o quê? É falso, tá? O cinto de segurança desacelera o ocupante do carro em uma colisão, aumentando a quantidade. Se desacelera, diminui a velocidade, né? Então, ele não aumenta a quantidade de movimento, ele diminui. Letra E, o cinto de segurança impede que o ocupante do carro em uma colisão continue em movimento por inércia, certo? Beleza? Então, diminuindo e até mesmo anulando a quantidade de movimento do ocupante. Verdadeiro. Então, rapidinho, vamos lá. Primeira semana fechado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fica com Deus. Fui.